Olá pessoal, preparados para mais um videozinho do English Stuff for You? Então vamos lá! Esta semana eu quero falar com vocês a respeito de algo que todo estudante de inglês de repente tem vontade ou tem bastantes dúvidas a respeito, que é fazer intercâmbio fora do Brasil. Então assim, eu vou falar um pouquinho sobre alguns mitos que existem sobre intercâmbio, tá? Dar algumas dicas para vocês de que tipos de intercâmbio tem, assim, os mais comuns, algumas perguntas que são importantes para a maioria das pessoas que estão interessadas em fazer intercâmbio, ok? E nesse meio tempo, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou colocando aí algumas imagens dos 5 principais lugares do mundo para onde normalmente os estudantes brasileiros de inglês vão fazer intercâmbio, então fiquem ligados. Bom, antes de tudo, vamos falar sobre alguns mitos que existem a respeito de intercâmbio, ok? A primeira pergunta que muitos se fazem é: eu preciso fazer um intercâmbio para ficar fluente em inglês? Por incrível que pareça, a resposta é não. Você não precisa estudar no exterior para ser fluente em inglês, tá? Existem muitas pessoas, eu sou um caso, tá? Mas não vamos me colocar como exemplo, mas eu já vi outros casos de outras pessoas também que têm canais no YouTube ou que conversaram comigo, tá? Que adquiriram fluência no inglês simplesmente porque já tinham facilidade ou porque estudaram pra caramba dentro de casa ou em alguma escola, e eles conseguiram fluência antes mesmo de ir praticar o seu inglês no exterior, tá? O meu caso foi assim, eu já era teacher, então eu já tinha certa fluência quando finalmente eu consegui fazer o meu intercâmbio, que foi no Canadá. Então, se você tá com medo de mas eu não tenho tempo, eu não vou conseguir fazer um intercâmbio tão já, quer dizer que eu nunca vou ser fluente? Não, tá? Existem inclusive algumas provas que se fazem aqui no Brasil, como o TOEFL e o TOEIC, que eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente, que comprovam o teu conhecimento do inglês nas várias áreas, né? Na fala, na escrita, no listening e assim por diante. Então, intercâmbio não é sinônimo de ser fluente, você não precisa dele para ser fluente, ok? Outro mito muito comum: mas eu tenho que ser rico para fazer intercâmbio. Olha, realmente, até alguns anos atrás, vamos colocar aí 10 anos atrás, era necessário muita grana para fazer um intercâmbio. Porém, hoje em dia, mesmo com a crise que o Brasil está passando, já há muitas facilidades para você fazer o seu intercâmbio, ok? Até porque depois, quando eu falar dos tipos, você vai ver que até a duração do intercâmbio vai influenciar no valor dele. Mas olha só, hoje em dia existe muita facilidade para pagar passagens de avião. O teu intercâmbio, dependendo do tempo em que você começar a planejar e guardar dinheiro, você também pode parcelar o teu intercâmbio, né, ir juntando dinheiro. É questão de você se planejar. Se você de fato quiser e se planejar, você não tem que ser rico para fazer intercâmbio, ok? Outro mito também: intercâmbio é para jovem. Realmente, intercâmbio é para jovem, de cabeça, tá? Hoje em dia existem várias opções, tá? Seja você um jovem de 14, 15 anos, ou um jovem já na casa dos 80, como eu, né? Os 40, 50, 60 e assim vai. Desde que você tenha disposição física e mental, tá? Vai, se você é a tua vontade, se planeja e vai, porque existem variedades de intercâmbio para todos os gostos e para todas as idades. Então, idade não é um empecilho. Eu só vou poder fazer intercâmbio se eu for fluente no inglês. Também não. É claro que existem alguns tipos de intercâmbio que requerem um conhecimento maior de inglês para você poder desenvolver aí as atividades do intercâmbio. Porém, existem alguns intercâmbios em que você não precisa ser super avançado, tá? Eu pessoalmente, eu recomendo que você tenha aí um nível de básico para intermediário, tá? Só para realmente você não ficar apavorado
né? Já desde o momento que você colocar os pés em outro país. Então, assim, que pelo menos o básico de uma conversação, de você se virar num aeroporto, num restaurante, que isso você já saiba, tá? E claro, se você tiver um amigo, um namorado, alguém que vai junto com você, que sabe um pouquinho mais, sempre ajuda, mas não dependa disso. Até porque o intercâmbio é seu, é você que está se dispondo a aprender. Então, quanto mais independente, mesmo que você vá num grupo, né, ou num casal, ou um par, não dependa do outro, porque você tá lá para aprender, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de intercâmbio. Eu vou falar de 4 tipos, mas existem várias opções para você fazer intercâmbio. Existe um tipo que muita gente faz, que é o au pair. Au pair é uma expressão em inglês que significa que você vai ser babá de crianças em famílias fora do Brasil, né? Mas você não vai ficar o tempo todo tomando conta das crianças, é claro. Você vai tomar conta das crianças no período que elas estiverem em casa, porque no período que essas crianças estiverem na escola, então aí vai ser a tua oportunidade de fazer um curso de inglês ou fazer até mesmo um curso profissionalizante paralelo com o curso de inglês, tá? O mais comum é au pair para mulheres, mas existem opções também para você, homem, que gosta de cuidar de criança, tem o dom e quer passar por essa experiência, tá? Outra opção muito comum, né, e que foi a opção que eu fiz, é de estudos de inglês, tá? E aí também tem a opção do tipo de inglês que você quer fazer. Existe o inglês geral, inglês para negócios, tá? Inglês mais técnico, assim, para maquinário ou para tecnologia, tá? Enfim, opções também as mais diversas, tá? Eu acredito que na questão duração, esse intercâmbio só de estudos de inglês é o mais flexível. O mínimo que se pede para estudar inglês são 2 semanas, 15 dias. Esse é o mínimo, tá? Então, e daí, lógico, para mais é dependendo da sua disponibilidade, tanto de tempo quanto financeira, ok? Outro tipo de intercâmbio, né, que aí engloba principalmente a molecada, é fazer o high school, que é o colegial, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. E o mínimo de permanência para valer, principalmente em relação ao MEC, né? Para ter a equivalência aí com o MEC, são 6 meses, ok? Então tem o high school para molecada e, claro, fazer uma universidade lá fora ou parte da universidade lá fora, além, claro, de cursos além do superior, como pós-graduação, ok? Também são outros processos pelos quais você tem que passar, mas existe essa possibilidade. E uma outra opção que eu gostaria de mencionar aqui, que também muita gente procura, principalmente jovens profissionais, é o Work and Study, tá? O Work and Study é um conjugado, se eu não me engano, o mínimo de permanência também são 6 meses, em que existem 2 variantes, vamos dizer assim, tá? Você vai estudar 3 meses, aí seja inglês com algum curso profissionalizante ou só inglês, e trabalhar 3 meses. E outra variante que tem é você, durante esses 6 meses, ou o tempo que você ficar, meio período trabalhando e meio período estudando, ok? Então, também aí é questão de pesquisar. Como eu disse, existem outras variantes, outros tipos de intercâmbio, como trabalho voluntário, mas é tudo uma questão de ver com qual você se identifica e pesquisar. Tá legal, gente? E aí, então, respondendo talvez algumas perguntas aí cruciais sobre intercâmbio. Primeiro, como eu falei sobre tipos e tudo mais, eu recomendo, tá? A minha experiência foi muito boa. Eu recomendo que você vá amparado por uma agência de intercâmbios, ok? Eu não vou falar aqui nomes de agências, você pode pesquisar, tá? No Google, perguntar para pessoas que já fizeram intercâmbio. Se vocês quiserem saber
por qual agência eu fui, depois vocês me perguntam no inbox que eu respondo sem problema nenhum, tá? Mas não é meu papel aqui falar sobre nomes de agências, mas assim, eu recomendo você procurar uma agência porque você tem um pouco mais de respaldo. Tudo que você tiver a respeito de perguntas sobre algum tipo específico de intercâmbios, eles vão poder te falar. Eles vão te ajudar com a documentação nos países que exigem visto antecipado, tá? Ou então que tipo de visto você precisa tirar antes de sair do Brasil e tudo mais. Então, assim, eles te dão uma base muito boa, você vai mais tranquilo, mais amparado. Qualquer perrengue que você tiver lá fora, a agência vai te ajudar. Então, eu recomendo, principalmente para os pais que às vezes se preocupam de mandar os filhos fazer intercâmbio, procurem uma agência de intercâmbios que trabalhe e que tenha nome no mercado, ok? Mas é claro, gente, se você já for uma pessoa viajada, calejada de fazer até mochilão, sei lá, você sabe se virar, não é obrigatório você ir por agência. Eu tô falando da agência só porque eu acredito que é uma opção mais tranquila. Mas claro, se você quiser planejar por conta própria, né, o mundo é o seu quintal. Outra pergunta que alguém pode fazer também é: quanto tempo seria o ideal para eu fazer intercâmbio? Uma vez eu participei de uma palestra falando sobre intercâmbio também, e a pessoa que estava lá, ela disse que o ideal, o mínimo, seriam 6 meses. É claro, 6 meses para quem tem essa disposição de tempo, tá? Mas não importa se 6 meses, 1 ano, 2 anos, 15 dias, 1 mês, desde que seja bem aproveitado. Eu já conheci pessoas que ficaram 5 anos, 6 anos, 7 anos em outro país que não falava português e voltaram, não sabiam nem falar good morning. Então, quer dizer, a pessoa ficou 7 anos lá e não aproveitou esse tempo para fazer a imersão no idioma, tá? Por outro lado, também há pessoas que vão e fazem um intercâmbio aí de 1 mês e dão um salto assim imenso na sua qualidade de inglês, na sua fluência. Então, tempo vai depender da tua disponibilidade e do teu empenho, tá? E aprender qualquer coisa, na verdade, depende mais do empenho do próprio aluno, do próprio estudante, do que necessariamente do professor ou das circunstâncias ou do tempo que você passa estudando, tá? Mas faça o seu próprio perfil e veja o que é melhor para você. Quanto tempo você tem? Eu só tenho meu período de férias do trabalho. Ok, tira 20 dias, faz intercâmbio de 20 dias. Mais pra frente, você sentiu que você precisa mais um pouco? Nas férias seguintes, tire novamente 20 dias. De repente, vá para outro lugar, né? Por que não? Vai conhecendo lugares diferentes. Mas vá, eu super recomendo, eu falo para todos os meus alunos, intercâmbio não como eu disse no começo do vídeo, intercâmbio não é requisito para fluência. Porém, ele ajuda muito a você, de fato, incorporar o inglês na tua vida. E a questão cultural, gente, bagagem cultural é algo assim importantíssimo, tá? Às vezes mais até do que você adquirir uma super fluência lá fora. A experiência de vida que você adquire é algo impagável, assim, não tem preço. Bom, eu já fui falando, enquanto eu fui falando, né, nas quebras do vídeo aí, vocês foram vendo algumas cidades, tá? Mas essas são sugestões, na verdade eu pesquisei na internet, são os 5 principais lugares para onde as pessoas, os brasileiros em geral, optam por fazer intercâmbio, tá? Mas existem outros lugares, gente, por exemplo, tem a África do Sul, que lá fala inglês também. Tem uma ilha que eu nem imaginava, um amigo meu fez intercâmbio lá e eu fiquei louca assim, falei, nossa, que legal, que é a ilha de Malta, tá, na Itália. Lá eles falam inglês também, é possível fazer intercâmbio de inglês lá. Tem a Escócia, tem a Nova Zelândia, né, principalmente para quem curte esportes radicais e tal. Então, assim, pesquise. Se o país fala inglês, você quer ir,
não importa, você não precisa ir necessariamente para os Estados Unidos, mas se é o teu sonho também, vai atrás, tá? Mas assim, existem outras opções, não fecha sua mente apenas na América do Norte, ok? E finalmente, um último conselho que eu tenho para vocês é o seguinte: qualquer lugar do mundo que vocês forem, tenham em mente, lá não é o Brasil. Então, respeite as regras do lugar, por mais absurdas que você ache que é, mas lá não é a tua casa, você tá de visita lá, né? Por exemplo, uma coisa que eu falo pra muita gente e a galera, meu Deus! Gente, fora do Brasil não tem arroz e feijão. Não tem. Ai, mas eles comem o quê? Comem outras coisas, comem macarrão, comem arroz, sim, mas não necessariamente combinado com feijão. Comem feijão também, mas também não necessariamente combinado com arroz, enfim. Adaptem-se. Se por último você é uma pessoa que não é muito fácil para se alimentar e tal, sorry, você vai ter que optar aí por viver de miojo, que miojo tem em todo lugar, batata frita e McDonald's. Mas pense aí na tua qualidade de vida, na tua saúde, né? Outra coisa que o Brasil tem muita abundância é carne e frutas e legumes, tá? Então, assim, isso é outra coisa que lá fora não é que não tenha, mas é caro. Então, planeje-se, tá? Eu não falei das questões de estadia lá fora, tá? Existem as opções de homestay, por exemplo, você vai ficar morando com uma família, tá? Ou então residência estudantil, tipo república, né? Ou até mesmo pra galera que é mais velha, que tem um pouquinho mais de recurso financeiro, até mesmo em apart hotéis, tá? Ou flats ou coisas assim. Então, a questão alimentação é algo que também você tem que pensar a respeito, tá? Antes de viajar. Se você for uma pessoa, como eu disse, muito difícil para se adaptar com a alimentação, então pense bem para onde você vai, pesquise que tipo de comidas eles têm lá, se dá para você se virar e esse tipo de coisas, tá? Mas assim, o que eu quero dizer? Eu tô falando de comida, mas no fundo, o que eu quero dizer? Você vai ter que se adaptar a outra cultura, a outros costumes. Então não é só a questão de você estar disposto a estudar, mas estar disposto a se adaptar a uma realidade diferente da sua. Então, coloque isso na cabeça, vista aí tua camisa de aventureiro e pé na estrada e vai, seja feliz. Eu, assim, de novo, super recomendo, eu acho que é uma experiência que marca você pro resto da vida, ok? Então, espero que vocês tenham curtido essas dicas sobre intercâmbios, né? Mais pra frente, quem sabe, a gente faz algumas entrevistas com alguns amigos meus que já fizeram intercâmbios e para compartilhar aí a experiência deles. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida de alguma coisa que eu não falei aqui, né, ou quiser saber por qual agência eu fui fazer intercâmbio, coloque suas perguntas nos comentários ou mande lá nas mensagens, né, no bate-papo do Facebook, na página, tá? Na página do English Stuff for You, que eu respondo para você sem problema nenhum, ok? Então é isso, galera. A gente se vê então semana que vem. Beijos e até!